A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Hoje, dia 8 de dezembro de 2023, sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, mais uma vez, uma boa noite a todos os ouvintes. Estamos juntos mais uma vez para o nosso programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar juntos. Que Jesus nos abençoe. Vamos estudar sobre o verbo se fez carne. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 999-387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A tônica. Se o amor não constituir a tônica permanente de nossa vida, nada poderemos conseguir no progresso. Só o amor faz evoluir para o infinito, sintonizando com o Pai, que é amor. Em qualquer plano, em qualquer grau da escada, amor é sempre sintonia. Qualquer movimento de malquerença, desconfiança, crítica, aborrecimento, antipatia, raiva, desejo de vingança ou combate e ódio abrem um abismo de dessintonização com o Pai. A consequência é sempre a mesma: longe de Deus, as trevas e a fria cristalização da matéria. Deus é amor e com seu amor sustém os universos. Deus é luz e a luz é o amor de Deus que se expande pelo cosmo e, em se condensando, cria os mundos, plasmando-os em formas que nos parecem opacas à retina. Mergulha no amor e acharás Deus. Vive o amor e viverás Deus. Abandona-te cegamente ao amor e mergulharás em Deus. Ama de todo o coração e pensamento, e Deus viverá em ti. Expande teu amor sem peias e sem medo, e Deus será tua força. Dá tudo ao amor, e de Deus receberás tudo, porque receberás o próprio Deus. Não temas amar, jamais, porque amar é viver em Deus. Não temas ceder ao amor, esvaziando-te, porque o infinito divino encherá o teu vazio. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o verbo se fez carne. Pela encarnação, estabeleceu-se a comunhão indissolúvel entre a divindade e a humanidade. Jesus foi o ponto de encontro deste movimento que ligou a terra ao céu, o homem a Deus, a história à eternidade. Vindo de junto do Pai, Jesus é a palavra de Deus que se tornou visível na história humana. Tanto assim que Ernest Renan, imortal da Academia de Letras em França, teve a ocasião de dizer que Jesus foi um marco tão grandioso que ele não coube na história, dividindo a humanidade em dois grandes períodos, antes e
e depois dele. A gente vê mesmo, né? ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. Foi um divisor. Sua existência iria manifestar os desígnios divinos, tanto no seu falar quanto no seu agir. Então Jesus não só falava, mas também dava exemplo o tempo inteiro. A vida que haveria de transmitir, mediante gestos poderosos, provinha da abundância da vida herdada do Pai, ou seja, naquele lado de espírito de alta envergadura moral, né? Dos espíritos crísticos. Sua presença se constituía em luz para orientar a humanidade decaída, como ele mesmo afirma: eu sou a luz do mundo. Por meio dele seria possível chegar até Deus e experimentar a comunhão divina. Por isso que ele disse, né? Chega ao Pai através dele, através de mim. Todavia, este Jesus, fisicamente falando, né, era plenamente humano, excluindo-se apenas experiências de cometer erros, mas não lhe foram concedidas regalias pelo fato de ser filho de Deus. Por isso experimentou a rejeição exatamente daqueles para os quais foram enviados. Como é rejeitado até hoje, né? Lá eles estão aguardando a vinda ainda de um outro Messias. Na medida em que descia aos porões da humanidade, Jesus ia ferido pela arrogância, pelo orgulho, pela vaidade. Dessa forma, as pessoas reconciliavam-se com Deus e recuperavam a sua dignidade original. Senhor Jesus, vieste ao mundo para conciliar a humanidade com Deus, que eu saiba colher os frutos de teu gesto de amor, deixando a divindade transparecer em mim. A encarnação de Jesus não baniu os erros, pecados, tristezas e angústia da humanidade, embora ela tenha constituído da possibilidade correta de superação dos erros, muito ainda haveriam de resistir, preferindo um projeto de vida cujo desfecho é a condenação. Por outro lado, a quem optasse por ele, o Messias, não apresentava uma vida de segurança e de comodidade. Não. Lembrando a todos quando Jesus disse aos seus próprios discípulos: eu enviarei as minhas ovelhas aos lobos vorazes. E pediu a Deus: não os tireis do mundo. Ou seja, não pediu para facilitar a vida deles. Então, estar com Jesus não quer dizer que você tenha a vida totalmente perfeita. Não, a gente tem as nossas atribuições, os percalços a ser superado. Só assim vamos aprender. A resistência que Jesus experimentou por parte de seus contemporâneos teve prosseguimento na experiência dos discípulos. Sim, da mesma forma que Jesus foi perseguido e crucificado, muitos dos seus apóstolos também tiveram mortes violentas dessa mesma natureza. Somente João, o evangelista, que desencarnou já em idade avançada, mas todos os outros tiveram mortes muito bruscas, né? Os outros 10, porque Judas acabou se matando, né? Como Jesus, o discípulo seria também a presença questionadora na história humana, embora muitos iriam persistir no caminho dos erros. A história da fé cristã, por isso, estava fadada a ser uma história de martírio e de testemunho da fé. A história da fé cristã, por isso, estava fadada a ser uma história de martírio e de testemunho de fé, pela entrega corajosa da própria vida. Por conseguinte, o discípulo deve considerar estas circunstâncias como possibilidade de comprovar a profundidade de sua ação pelo reino anunciado por Jesus, quando ele disse a Pilatos que meu reino não é deste mundo. Está mostrando que o reino estava distante ainda da terra, porque nós estamos aqui para aprender, retornaremos à nossa pátria espiritual. E esse testemunho de fé citado, os primeiros cristãos ali nos primeiros séculos do cristianismo, como deram testemunho verdadeiro de fé, perdendo suas vidas físicas, né, destroçados por feras, queimados vivos, enfim. Trágico, né, esse momento da história. Senhor Jesus, apesar das dificuldades que encontro para te seguir, faz-me caminhar com fidelidade nas estradas que abriste para toda a humanidade. Então devemos trilhar os caminhos deixados por Jesus. A acolhida de Jesus e sua mensagem deram à comunidade de discípulos aos quais foi confiada a tarefa de levar adiante a missão do Mestre, estender a toda a humanidade os benefícios. A convivência com Jesus, como também o testemunho de seu modo de ser e de agir, predispunham os corações dos discípulos para o aprofundamento da adesão a Ele, explicitada no ato de fé.
a profundidade do relacionamento com Jesus variava de discípulo para discípulo. Sim, somos diferentes, né? Aqueles que estavam mais próximos de Jesus sempre era Pedro, Tiago e João. Esses estavam sempre juntos nos principais episódios com Cristo. A figura do discípulo amado, quer dizer, o João, irmão de Tiago maior, filho de Zebedeu, evocava um tipo de relacionamento profundamente afetivo com o Senhor. Ele também era jovenzinho. João, quando começou a trabalhar com Jesus, acho que tinha 17 anos. Era o apóstolo mais novinho ali, né? Pedro mais velho. Não se tratava, porém, de uma escolha arbitrária de Jesus, privilegiando indiscriminadamente, marginalizando outras. Antes foi este discípulo que se deixou amar por Jesus e soube corresponder ao amor que lhe fora oferecido. Todos os discípulos, porém, ter feito o mesmo. João era aquele ser tão amável, mas tão amável, que ele contagiava as pessoas. Quando ele chegava à beira do mar, por exemplo, os peixes pulavam, as aves dos céus desciam sobre os seus ombros, porque tamanho era seu magnetismo. O único apóstolo, único que esteve presente diante do madeira infame no momento da crucificação de Jesus, enquanto os demais, como Pedro negou e outros fugiram, somente João estava ali. Então, provando de que realmente, e como Jesus sabia que Maria naquele momento já estava viúva, e toda viúva sem filhos, né, porque só refere a Jesus sendo seu único filho, os outros eram filhos de José, meio-irmãos de Jesus, segundo a Igreja Católica Ortodoxa. Jesus utilizou dessas palavras: filho, eis aí sua mãe, mãe, eis aí seu filho, para que o Império Romano da época, os militares, que eles entenderam que ela tinha outro filho. E João cumpriu religiosamente essa missão dada por Jesus nos últimos instantes. Ele cuidou de Maria até o seu desencarne. Ele foi ali um novo filho para Maria, sustentando nas dificuldades, trabalhando até para mantê-la. Então, ser discípulo amado, de certa forma, depende do próprio discípulo, uma vez que o mestre quer fazer morada no mais íntimo de cada um de seus seguidores. Deixar-se amar por Jesus comportava deixar-se plasmar e transformar por ele. Por isso, muitos se recusaram. Senhor Jesus, quero viver a experiência de ser amado por Ti, a ponto de toda a minha existência ser plasmada e transformada por Tua presença em meu coração. A presença de Jesus na história humana despertou a fúria de quem estava firmemente alicerçado no esquema de erros, posto em xeque pela saída oferecida à humanidade. A pregação de Jesus desmascarava a injustiça, punha a nu a perversidade dos opressores, revelava a fragilidade de sistemas fundados na opressão e na violência. A matança dos inocentes de Belém foi uma espécie de antecipação do futuro de Jesus e de seus discípulos. Um frágil recém-nascido foi suficiente para abalar a segurança do prepotente e violento Herodes. Sua decisão de eliminar as crianças da região onde nascera o Messias Jesus visava eliminar no seu nascedouro tudo que pudesse pôr em risco a segurança de seu reino. No coração do rei sanguinário não havia lugar para o amor. Herodes, em última análise, ousou desafiar o próprio Deus, de quem Jesus era filho e recebera uma missão. Levantar-se contra o Messias correspondia a rebelar-se contra quem o enviou. Mas Deus não se deixou vencer por Herodes. Salvou seu filho pela ação previdente de José, que se pôs em fuga para o Egito com o menino e sua mãe. Na vida de Jesus e de seus discípulos, a perseguição e a morte por causa do reino seriam uma constante. Entretanto, como estão a serviço do reino do Pai, podem contar com a vitória, uma vez que os prepotentes jamais prevalecerão. A cena da apresentação do menino Jesus no templo e o rito de purificação de Maria são ricos em detalhes que evidenciam a identidade do Salvador. Revestem-se de um conjunto de elementos proféticos, pelos quais a existência de Deus se pautará, pelos quais a existência de Jesus se pautará. Ele foi apresentado como pobre. Seus pais ofereceram um casal de rolinhas ou 2 pombinhos, como era previsto para as famílias mais pobres. Aliás, toda a vida de Jesus transcorrerá na pobreza.
Com o rito de oferta, o Messias tornava-se uma pessoa consagrada ao Pai. Esta será uma marca característica de sua existência, não se pertencerá a si mesmo. Todo o seu ser estará posto nas mãos do Pai, por cuja vontade se deixará guiar. O velho Simeão definiu a missão do Messias Jesus: ser luz para iluminar as nações e manifestar a glória de Israel para todos os povos. Por meio de Jesus, a humanidade poderia caminhar segura, sem tropeçar no erro e na injustiça, e assim chegar ao Pai. Por outro lado, o Messias Jesus estava destinado a ser sinal de contradição. Quem tivesse a coragem de acolhê-lo seria liberto de seus erros, mas quem se recusasse a aderir a ele seria motivo de queda. Portanto, Jesus seria escândalo para uns e ressurreição para outros. Esta cena evangélica retrata assim o que Jesus encontraria pela frente. A condição de Filho de Deus não impediu Jesus de assumir a humanidade de forma radical. Na história do cristianismo, não faltaram tendências heréticas que interpretavam a dimensão humana de Jesus como um arremedo de experiência humana. Os docetistas julgavam que as ações de Jesus, enquanto homem, eram pura aparência. Só aparentemente ele sentia fome, se emocionava, se enfurecia diante das injustiças. Sua divindade não era tocada por esses sentimentos inferiores. Outros julgavam que a humanidade de Jesus se privilegiava de sua divindade. Por isso, ele era capaz de saber tudo sobre todas as coisas. Tinha, além disso, um poder sobre-humano de realizar coisas inacreditáveis. A fé cristã sempre rejeitou estas interpretações fantasiosas e indevidas da pessoa de Jesus, procurando garantir uma relação conveniente entre humanidade e divindade. Sendo o verdadeiro homem, Jesus fez a experiência de crescer não apenas em estatura, mas também em sabedoria, coadjuvado pela graça de Deus. Esta dinâmica de crescimento resultava de uma vida humana assumida plenamente no que há de belo e positivo, mas também no que há de negativo, com exceção do erro. Em tudo estavam sempre implicadas tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus, pois sua identidade não padecia de cisão interna. Em sua humanidade resplandecia sua condição de Filho de Deus. Senhor Jesus, que eu possa contemplar a divindade que resplandece em tua humanidade. Pouco a pouco, a comunidade cristã foi compreendendo a verdadeira identidade de Jesus. Ninguém havia se apresentado como Messias, Filho de Deus. Na verdade, os reis de Israel eram considerados filhos de Deus. Entretanto, jamais alguém havia manifestado tal proximidade com Deus, no falar e no agir, como acontecia com Jesus. Ninguém havia chamado Deus de Pai, servindo-se de um termo familiar. Abba, usado pelas crianças para se referirem a seus genitores. Ninguém se apresentava com o poder de perdoar erros, restituir a vida aos mortos e enfermos, libertar as pessoas da opressão do demônio. Ninguém, como Jesus, mostrava-se livre diante da lei e das tradições religiosas. Na raiz da ação de Jesus estava sua condição divina. Esta conferia-lhe a liberdade para não se submeter ao legalismo religioso da época, muitas vezes incapaz de levar as pessoas a uma real experiência de Deus. Levava-o a desbaratar as forças do antirreino, por cuja ação os indivíduos se tornavam cativos do mal e do pecado. Dava-lhe um coração misericordioso, como o de Deus, para amar os pecadores e abrir-lhes os caminhos da salvação. Tornava-o sensível e solícito aos sofrimentos da humanidade. Nestas ações humanas de Jesus resplandecia sua glória de Filho de Deus. A figura de Maria foi toda envolvida pelo mistério de Deus. Ao aceitar ser a mãe do Filho do Altíssimo, ela estabeleceu um relacionamento profundo com a divindade, lenta e gradativamente. Maria foi compreendendo a real dimensão desta experiência, que exigiu dela empenho e discernimento.
A visita dos pobres pastores ao menino Jesus na gruta de Belém ofereceu a Maria elementos de reflexão. Eles falavam do que lhes fora revelado sobre o recém-nascido, sua identidade e sua missão de Salvador, o Messias esperado. Sua origem divina evidenciava-se pela presença do anjo do Senhor. A história do menino ligava-se radicalmente à existência de Maria. Foi com ela que o pai havia contado para a gestação física de seu filho amado, que haveria de ser também filho dela. A vida de Maria, portanto, definia-se pela relação com o pai e com o filho Jesus, redundando em serviço exclusivo a ambos. Por que Deus escolheu aquela pobre mulher de Nazaré para concretizar seu plano de amor em relação à humanidade? Nem mesmo Maria deve ter sabido dar uma resposta definitiva a esta questão. Por isso, ela guardava no coração todas as palavras dos pastores, tentando discernir o sentido e as exigências da presença de Deus em sua vida. João Batista teve sua parcela de colaboração no projeto de Deus, com uma tarefa aparentemente simples: anunciar a chegada do Messias e predispor o povo para acolhê-lo. Contudo, defrontou-se com sérias dificuldades. A maior delas tocava a sua identidade de precursor. Sua figura ascética levava as pessoas a tomá-lo por Messias. Ele também se esforçava para explicar não ser o Cristo, nem pretender sê-lo, reconhecendo-se apenas como uma voz clamando para que as pessoas as preparassem para a vinda do Messias. João definia sua identidade confrontando-se com o Messias que ele nem conhecia. Tinha consciência da superioridade daquele que viria depois dele. Por isso, na sua humildade, reconhecia não ser digno nem mesmo de curvar-se para desatar-lhe as correias das sandálias. Esta consciência mantinha-o livre da tentação de usurpar uma posição que não lhe pertencia. O realismo de João não o impedia de realizar seu ministério com simplicidade. Ele não era um concorrente do Messias, não agia por iniciativa própria, apenas fazia o que lhe fora pedido por Deus. Seu compromisso com ele impedia-o extrapolar os limites do seu ministério. Sua figura só tinha importância por causa do Messias que estava para vir. Foi a humildade de João que fez dele um grande homem, pois a verdadeira grandeza consiste em reconhecer a própria indignidade diante do Pai e colocar-se a serviço dele. A atividade frenética do Batista às margens do Jordão não o fez perder a consciência de sua missão. No afluxo de penitentes à procura do batismo, ele se deu conta da presença do Messias Jesus. Por isso, advertiu a multidão para a presença do Cordeiro de Deus, enviado para abolir o erro do mundo. A situação do batismo de Jesus estava carregada de evocações. Sua exclamação lembrava o Cordeiro Pascal. As águas do Jordão recordavam o Mar Vermelho. A eliminação do erro do mundo aproximava Jesus de Moisés, condutor do povo de Israel para a terra prometida. Tudo isso servia para alertar a multidão acerca da presença do Messias. João só reconheceu Jesus porque, movido pelo Pai, uma vez que já tinha declarado por 2 vezes não ter um conhecimento prévio do Messias. Para não se enganar na identificação do Messias, João colocou-se numa atitude de contínuo discernimento. Teria sido desastroso um falso reconhecimento e a consequente atribuição do título de Cordeiro de Deus à pessoa indevida. João, ao contrário, não titubeou quando viu Jesus diante de si. Seu testemunho foi firme, pois estava certo não ter sido induzido ao erro. Diante dele estava realmente o Filho de Deus. Foi o Pai que lhe revelara a identidade do Filho e o movera a reconhecê-lo publicamente. Senhor Jesus, ajuda-me a reconhecer Tua presença libertadora de nossa humanidade, desejosa de libertação.
João Batista deu-se conta da responsabilidade de levar também os seus discípulos a reconhecerem o Messias. Ao apontar para Jesus, declarando o Cordeiro de Deus, sugeriu-lhes que seguissem o verdadeiro mestre. Sua missão tinha sido cumprida. Então, os discípulos de João puseram-se a seguir Jesus. João havia descrito o Messias vindouro com tons solenes. Sua descrição não correspondia bem à pessoa que os discípulos tinham diante de si. Por isso, manifestaram o desejo de saber onde Jesus habitava. O núcleo da questão não consistia em conhecer a casa onde o mestre morava. Isso era secundário. Importava mesmo saber quem era Jesus. E o conhecimento resultou da convivência. O contato, ao longo daquele dia, foi suficiente para que os discípulos de João descobrissem a identidade de Jesus e reconhecessem nele o Messias esperado. O encontro com Jesus foi tão profundo que suas circunstâncias ficaram impressas na memória dos discípulos. Estes, então, apressaram-se a comunicar aos demais a experiência feita. A aceitação do convite, vinde e vede, e a fascinação que daí resultou, provocaram uma reviravolta na vida dos discípulos. Doravante, não seriam mais os mesmos. Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical e a nossa oração final. A Máscara do Mal. Em minha parede há uma escultura de madeira japonesa. Máscara de um demônio mau, coberta de esmalte dourado. Compreensivo, observo as veias dilatadas da fronte, indicando: como é cansativo ser mau. Os versos de Bertolt Brecht, importante dramaturgo e poeta alemão do século XX, trazem de uma forma descomprometida, quase ingênua, uma verdade grandiosa. Certamente ele percebeu nos traços fortes e sérios daquele rosto a marca do cansaço, do peso de se carregar um senho cerrado por tanto tempo. E quem é capaz de aguentar esse fardo por tanto tempo? Carregar a máscara do mal extenua e consome as forças inevitavelmente. Carregar a máscara do ódio, do ressentimento, da revolta, dilata-nos as veias da fronte, envenena-nos as células, faz adoecer, dia após dia, o corpo e a alma. O mal é extremamente desconfortável. Eis a verdade. Mais uma das razões pelas quais entendemos que ele não tem como prevalecer na Terra. Embora possa trazer aparentes vantagens num primeiro momento, com o passar do tempo, ele nos cansa, nos enfraquece. A essência do bem, pelo contrário, nos torna mais leves e nos concede prazeres duráveis e autênticos. Foi-se o tempo em que precisávamos responder violência com violência. Foi-se o tempo em que o ataque era a melhor defesa, lembrando certas técnicas bélicas tão cultuadas. Foi-se a era da lei do mais forte. São chegados os tempos do reino do amor, de colocar em prática sem medo o ensino do ofereça outra face. E a outra face da máscara do mal é a essência do bem que todos temos em nosso íntimo. Tal como pedra a ser lapidada, a essência divina habita a intimidade de nosso espírito imortal e aguarda a chance de luzir para nunca mais se apagar. Se em outras épocas os guerreiros que mais resistiam aos inimigos eram aqueles que carregavam a máscara do mal, do ódio fulminante, hoje, tal sucesso se dará para os que optarem pelo bem e em nome do bem se opuserem ao mal. A todo instante caem os guerreiros do mal, entendendo finalmente que o bem há de reinar. E o que parece derrota num primeiro momento, mostra-se como vitória logo em seguida. Vitória do homem sobre ele mesmo. Vitória da virtude sobre a imperfeição. Da luz sobre a treva.
obra A Gênese, Allan Kardec discorre sobre a temática da origem do bem e do mal e apresenta o seguinte raciocínio: Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, Deus nos concede a cada dia uma página de vida no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Que as nossas pegadas neste planeta possam deixar marcas de amor, que é a mais bela expressão da verdade, que nos dignificam e sustentam, dando-nos estabilidade no seio da vitória do bem, rumo à paz, à fraternidade e à justiça. Portanto, meus queridos irmãos, são virtudes que devemos conquistar a cada dia através dos nossos próprios esforços. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por me dar a oportunidade de participar com você do nosso programa de hoje, um programa muito profundo e de muito bom aprendizado. Espero que todos os nossos ouvintes também tenham desfrutado desse momento feliz dos nossos estudos. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.